Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início ao nosso estudo no capítulo 2 de Mateus. Minha Bíblia tem como título Os Visitantes do Oriente ou Os Magos do Oriente, como algumas versões pode estar escrito. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens ou magos que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Como eu disse, algumas versões dizem magos, outros, a minha versão atualizada já diz homens que vieram do Oriente. E quem eram essas pessoas? Sempre representada nos teatros, né? Em montagens. Quem são esses homens? Ser magos, como tem algumas versões, não quer dizer envolvido com magia, mas eram homens estudiosos, mestres na ciência da astrologia. Lembrando que nessa época era uma ciência muito importante, uma ciência muito procurada, não tinha as tecnologias, é claro, que nós temos hoje. Então, para navegação, para viagens e muitos eventos de colheita, de plantação, era muito estudado, porque vinha as fases da lua, no caso aqui, uma estrela diferente no céu chamou a atenção desses homens, desses estudiosos da astrologia. E eles então viajam por meses de acordo com a tradição, e eles chegam a Jerusalém e eles vão a quem? No rei Herodes. Herodes era um descendente edomita. Ele veio de Esaú, irmão de Jacó. Então Herodes ele era indicado pelo governador romano, eles que indicavam e colocavam ali nessa época os reis que iriam governar juntamente, né, com os governadores romanos. E esses magos, esses homens, eles vão até Herodes e diz assim o versículo 3. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou preocupado. Então Herodes reuniu seus chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo, o povo de Israel. Então, Herodes mandou chamar os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu ir e adorá-lo.
Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. Imagine, Herodes se fez de interessado no nascimento deste menino, que na verdade para Herodes seria uma ameaça ao seu reinado, à sua posição de ser rei ali em Jerusalém. Então Herodes começa a especular quanto tempo essa estrela surgiu. Herodes queria calcular direitinho o tempo dessa criança, o nascimento dessa criança, e ele fala para eles: olha, assim que vocês encontrarem o menino, vocês me digam, porque eu quero ir adorá-lo, né? E vamos ver mais. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles, dos magos, e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino e felizes com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltasse para falar com Herodes, por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Aqui nós vemos que esses magos, eles encontram Jesus por um sinal, aquela estrela que parou ali em cima, onde Jesus havia nascido e estava. E eles chegam com seus presentes, presentes caros, presentes com muito significado para aquela ocasião. E eles tomam a atitude que era a mais esperada por eles. Se prostraram e adoraram. E depois dessa visita, e depois de entregar os seus presentes ali valiosos, que com certeza teve muita valia ali pro nascimento de Jesus, para uma vida assim, nômade, mudando de lugares, certamente foi muito útil na criação do menino, os presentes de extremo valor. Então, eles iam voltar de viagem, mas, de acordo com o versículo 12, em sonho Deus os avisa para não voltar pelo mesmo lugar, porque Deus conhecia toda a intenção do coração de Herodes. E a intenção, com certeza, não era adorar. A intenção era aniquilar aquele que estava ameaçando o seu reino. Eles obedecem e voltam por outro caminho. E nós temos agora a fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levanta-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A gente vê aqui o cuidado de Deus.
O cuidado de Deus quando ele avisa os magos para não voltar pelo mesmo caminho em sonho. O cuidado de Deus quando ele avisa a José para pegar o menino e sair dali, ainda explica por quê. Herodes queria matá-lo. Nós vemos aqui um cuidado de Deus. Esse cuidado nós precisamos trazer para as nossas vidas, de nos jogar nos braços de Deus e acreditar que Ele cuida de nós, que Ele zela por nós, pela nossa vida. Ele tem todo esse cuidado, um cuidado de pai e um pai todo-poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe como cuidar de nós. A partir do verso 16, nós temos aqui a matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Jeremias 31:15. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Interessante aqui a gente ver a citação Raquel. É como eu digo sobre estudar a Bíblia. Por que Raquel? Quem é essa Raquel? E a gente fazendo um estudo, nós descobrimos que Raquel, ela foi esposa de Jacó. Dentre os 12 filhos que Jacó teve, Raquel foi mãe de 2, José e Benjamim. José, aquele José que foi para o Egito e lá se casou, ficou lá durante muitos anos e foi governador. Ali José teve 2 filhos, os 2 filhos Manassés e Efraim. Manassés, ele foi o responsável pela tribo de Judá. A tribo de Judá vem de Manassés, filho de José, filho de Raquel, a tribo do sul. E Efraim é responsável pelas 10 poderosas tribos do Reino do Norte. Então, toda Israel veio dessas 12 tribos. E Raquel, então, ela é uma responsável por toda a nação de Israel. Por isso nós vemos aqui a citação: Raquel chora pela perda dos seus filhos. Ali os descendentes, todas aquelas crianças massacradas, eram descendentes de Raquel, descendentes dos filhos de José, descendentes de Manassés e de Efraim. Por isso nós vemos essa citação aqui. E como Herodes, nós temos aqui uma ficha criminal desse rei em Jerusalém. Veja bem, primeiro nós temos aqui uma raiva, ameaçando seu reino, e ele manda matar centenas de crianças à espada ali no braço de suas mães, meninos com menos de 2 anos. Foram muitos assassinatos ali a mando de Herodes. Depois nós temos a morte de João Batista, decapitado por ordem de Herodes, porque João Batista afrontava também
o seu reinado, colocando ali explicitamente o pecado de Herodes em se casar com Herodias, que era esposa de um irmão de Herodes. E depois, para finalizar essa ficha criminal de Herodes, Jesus passou pelas mãos de Herodes, pelo julgamento de Herodes. Mas e o final desse rei ali? Qual o final dele? Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 23, onde diz que Herodes foi morto, comido por bichos. Essa foi o final da vida de Herodes. E aí nós temos a volta do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e sua mãe, volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo de Arquelau, filho do rei Herodes, teve medo e preferiu ficar na Galileia. E ali morou na cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas diziam: o Messias será chamado Nazareno. Então, o Messias, Jesus, é chamado de Nazareno porque ele morou, foi criado em Nazaré. Amém? Fica esse ensinamento, mais algumas curiosidades para você e que Deus te abençoe muitíssimo.